Olá, patriota! Hoje é dia 17 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro arrasa com Lula em debate na Band. Diz que o passado do petista é lamentável e triste. O presidente disse que, apesar de dizer se preocupar com pobres, o PT foi contra a criação do Auxílio Brasil. Bolsonaro lembra fake news de Gleisi Hoffmann e do PT durante o debate. O TSE proibiu insinuações inverídicas ligando o presidente e pedofilia. Educação é tema do debate. Bolsonaro lembra falhas do PT com a alfabetização dos pobres. Bolsonaro afirmou que, com Lula, as crianças levavam mais de 3 anos para serem alfabetizadas e diz que a ideologia de Paulo Freire não deu certo. Bolsonaro lembra escândalo do Petrolão e Lula desconversa. O petista disse que pode ter havido roubo na Petrobras, mas fugiu do assunto quando questionado no debate. A amizade de Lula com um ditador da Nicarágua deixa o petista sem resposta a Bolsonaro. O presidente perguntou a Lula se o ditador era seu amigo e o petista disse que o assunto cabia ao povo da Nicarágua. Após um debate intenso com o candidato Lula na noite deste domingo, o presidente Bolsonaro segue em campanha para a reeleição à presidência da República. Nesta segunda, porém, a sua assessoria não detalhou a agenda dele, apenas informou que estará em Brasília. O vereador Paulo Chuchu compartilhou agora, no fim da manhã, imagens impressionantes em Paraisópolis, bairro de São Paulo. O candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sofreu um atentado contra a sua vida na região, mas passa bem. Pelo Twitter, Tarcísio informou que durante visita ao primeiro polo universitário de Paraisópolis, ele e sua comitiva foram atacados por criminosos. A equipe de segurança foi reforçada rapidamente com a atuação brilhante da PM de São Paulo, que baleou um dos bandidos. Tarcísio informou que a situação já está sendo investigada. Então, eu quero me antecipar. Informação contra a equipe dele, informação ligada, se algum conflito já estava havendo por haver na região. Então, seria prematuro eu falar sobre isso. Eu sei que há poucos dias houve uma ação de 2 tiros numa igreja onde a primeira-dama se faria presente. O elemento foi preso, detido, confessou ser do Comando Vermelho e que os 2 tiros foram para intimidar e evitar que muita gente comparecesse a esse evento da primeira-dama com a senhora da Mata. Então, isso está acontecendo, se lamenta. Um caso já comprovado que tem a ver com questão política, o caso Tarcísio ainda não. O senhor avalia um reforço à segurança do candidato Tarcísio, que o senhor apoia lá? Olha, o Tarcísio pode requerer aos órgãos competentes da segurança. Temos conversado com ele sobre isso. Esse evento de hoje, sendo ou não contra ele, é um sinal que ele deve se preocupar mais ainda com a sua segurança. Presidente, o Tarcísio já foi evacuado, a informação da BIM. O Tarcísio já foi evacuado. O Tarcísio de Freitas já foi evacuado, não sofreu nenhum ferimento, nem ele, nem a equipe que estava com ele. Pelas notícias, o único apreendido, ele não sabe se é menor, se não é, o único apreendido foi um dos atiradores e não houve maiores ferimentos, maiores problemas com outras pessoas. Então, é mais um evento desagradável e que não estamos livres de acontecer. Ministro, o GSI continua monitorando ameaças como essa aos candidatos à campanha nesse segundo turno? Isso preocupa pelo momento da audiência? Qual a avaliação? Isso aí não é assunto para ser colocado aqui. Não, o GSI não faz parte dessa função. Eu, como candidato a federal no passado, eu tinha a Polícia Federal ao meu lado. Um efetivo muito grande pelo risco que ocorreu. Atualmente é o GSI que está na minha segurança. Então o Tarcísio tem a segurança dele lá e com toda certeza será reforçado.
Você está vendo esse QR Code na sua tela? É uma pesquisa que o Foco do Brasil está fazendo para conhecer melhor você, seus hábitos e de onde você nos assiste. Basta apontar a câmera do seu smartphone para a tela da sua TV ou computador e clicar no link que vai aparecer. Assim você ajuda o Foco do Brasil a entender melhor a sua audiência e a fornecer conteúdos cada vez mais relevantes para você todos os dias. O debate entre presidenciáveis, transmitido ontem à noite pela Band, dominou as discussões nas redes sociais e nos programas de TV. Mais equilibrado e com menos interrupções que os do primeiro turno, o embate entre o presidente Bolsonaro e Lula deu tempo para ambos poderem argumentar, mas a impressão da maioria da imprensa e o público foi de que o candidato do PL levou a melhor. Logo no início, o presidente confrontou Lula sobre a criação do Auxílio Brasil. Ele lembrou que o partido dele, o PT, foi contra a criação do benefício durante a pandemia. E ao falar de passado, disse que o do petista é lamentável e triste. Veja o trecho. O senhor Lula confunde auxílio emergencial com Auxílio Brasil. O auxílio emergencial de R$600. E o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro, durante o ano 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão desse presidente, mas por decisão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome. E só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E o Bolsa Família pagava muito pouco. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes, especial do Nordeste, do interior do Nordeste, recebendo, algumas famílias, começando a receber R$42 por mês. Eu só podia dar algo melhor, como está dizendo agora, por que não deu lá atrás? Por que agora, quando a gente chega e passa para 400, contra a sua bancada do PT, e depois passa para 600, o senhor quer se arvorar de grande benfeitor que vai prometer. O senhor promete o tempo todo. O senhor prometeu levar água para o Nordeste. E agora o senhor está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas? Creio que para governar o Brasil, tá, nós temos passado. Nós não somos candidato aqui de primeira viagem. Então o senhor tem seu passado que é lamentável, é triste. Em especial entre os mais humildes, os mais pobres do Brasil. Eu quero falar agora com o pessoal do Nordeste. Quanto era o Bolsa Família? Começava com R$40. Nós triplicamos com o Auxílio Brasil a média do Bolsa Família. Hoje, a dona de casa vai no supermercado e compra realmente algo para levar para casa. No passado, ia com o carrinho vazio. Então, promessas, estamos cheios, e a grande prova de promessas vazias é esta, que o senhor aqui, o seu partido, foi contra a criação do Auxílio Brasil. Em determinado momento do debate, o presidente Bolsonaro se dirigiu às câmeras da Band para contestar a informação inverídica propagada, entre outros, pela atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela e outros veículos de comunicação acusaram Bolsonaro de uma retórica a favor da pedofilia, em uma frase totalmente tirada de contexto pelos adversários. O presidente lembrou ele mesmo o tema e destacou que a defesa da família brasileira é sagrada e reforçou que o Tribunal Superior Eleitoral, presidido por Alexandre de Moraes, já determinou a proibição do compartilhamento do conteúdo tirado de contexto. Veja o que disse Bolsonaro. Não mentíssimo seria você. Você me chama o tempo todo de genocida, miliciano, canibal. E a última, o seu programa, influenciado por Gleisi Hoffmann, me acusou de pedofilia, tentando me atingir naquilo que eu tenho mais de sagrado, defesa da família brasileira, defesa das crianças. Ato contínuo que aconteceu no dia de hoje. O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras, e diz a sentença aqui: a postagem realizada pela representada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em 15 de outubro agora, se descola da realidade, por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do representante Jair Bolsonaro, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente.
Tal contexto evidencia a divulgação de fato sabidamente inverídico, notadamente por se tratar de notícia falsa divulgada durante o segundo turno da eleição presidencial. Sem mentir, e aqui, de forma concreta, uma sentença do ministro Alexandre de Moraes. Sem mentir, você chega aonde? Você não tem que falar do seu passado, que não tem nada que preste seu passado, só tem que mentir para tentar denegrir a imagem dos outros. A educação foi um dos assuntos abordados no debate da Band e o candidato Lula questionou a Bolsonaro quantas universidades foram construídas durante o seu mandato. O presidente deixou claro que com a política do fique em casa, defendida por governadores, não havia sentido em utilizar parte do orçamento público para a construção de faculdades, se as mesmas não seriam utilizadas. Bolsonaro aproveitou o tema e lembrou que a alfabetização de crianças, apesar do revés da pandemia, hoje leva muito menos tempo do que na época do governo Lula, quando os pequenos demoravam até 3 anos para aprender a ler e escrever. Bolsonaro disse que a ideologia de Paulo Freire não deu certo no país e que atualmente o governo federal trabalha para acelerar o aprendizado das crianças. Veja o momento do debate. Até que enfim, uma verdade, uma sinceridade. Os alunos ficaram mais analfabetos do que já eram. Os já eram, foi do teu governo, Lula. E Dilma. A garotada ficou 2 anos em casa. Eu fui contra isso. Mas vamos aos fatos. Nós já estamos fazendo. O nosso ministro da Educação tem um aplicativo que foi aperfeiçoado e já está 1 ano em vigor. Chama-se Grafogame. Ou seja, num telefone celular, se baixa o programa e a garotada fica ali. Letra A, ela aperta o A, aparece o som de A. Vai para sílabas, C, A, K. E no passado, no tempo do Lula, a garotada levava 3 anos para ser alfabetizada. Agora, em nosso governo, leva 6 meses. Ou seja, a grande diferença está aí. A gente não fala o que vai fazer, a gente mostra o que está fazendo. O seu Paulo Freire, Lula, não deu certo. E mais do que isso, nós vamos começar agora com o fiéis técnico para a garotada do ensino médio ter uma profissão. Auxiliar de enfermagem, marceneiro, entre tantos outros. Essa é a diferença do nosso governo e do teu. Tu nunca se preocupou em educar ninguém no Brasil. Nós educamos e alfabetizamos. Ao ser questionado por Bolsonaro sobre o escândalo do Petrolão, o ex-presidente Lula desconversou sobre o assunto e disse que pode ter havido roubo na Petrobras. Porém, ele preferiu destacar a construção de refinarias no país e a descoberta do pré-sal, em vez de responder às alegações de corrupção por parte de pessoas indicadas por ele quando era presidente da República. Bolsonaro aproveitou a situação e lembrou que o Petrolão foi o maior caso de corrupção da história do mundo e que Lula tinha conhecimento da situação. Veja o que ambos disseram. Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o Petrolão. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras, com desvio de recursos, com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de 3 refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro. Não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos. Muitos devolveram centenas de milhões de reais. Lula, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição São Francisco. Lula, responda sobre o Petrolão. Eu vou responder sobre a Petrobras e vou dizer uma coisa para você. A Petrobras tinha uma dívida de 300 milhões e essa dívida foi feita porque a Petrobras precisava tirar o pré-sal de 7 mil metros de profundidade que vocês não acreditavam. E muita gente nesse país dizia que era impossível tirar o petróleo de 7 mil metros de profundidade. E nós conseguimos tirar, e hoje o barril de petróleo colocado em terra é quase que o mesmo preço do barril de petróleo da Arábia Saudita. A segunda coisa é que eu fiz a capitalização da Petrobras de 70 bilhões
bilhões, foi a maior capitalização da história do capitalismo em dezembro de 2010 e transformei a Petrobras na segunda maior empresa de energia do mundo. E isso permitiu que a gente ficasse autossuficiente. O que acontece é que nós decidimos fazer refinaria sim. O polo petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que foi parado. Petrobras, Lula, o endividamento foi 900 bilhões. Você começou a fazer 3 refinarias, não concluiu nenhuma. Vocês compraram uma passadina lá fora, uma sucata. Você entregou para Evo Morales, da Bolívia, 2 refinarias nossas, Lula. Pare de mentir. Por que você mente descaradamente? Eu estou falando. É mentira sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Mentira. Mentira minha? Mentira. Você não entregou Olha ali para aquela câmara que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos me Porque é acompanham, mentira. os seus não. Você, Os meus aliás, filhos você me não sabe fazer acompanham, outra os coisa a não seus ser mentir, não. Bolsonaro. Quando os dois falam, o espectador não consegue entender o que se fala. Itaboraí virou uma cidade fantasma lá no Rio de Janeiro. Estamos começando a recuperar tudo isso aí. Um escândalo sem tamanho. Olha aqui, Lula. Os delatores devolveram 6 bilhões de reais. 1 bi de dólares foi para os Estados Unidos, para a Bolsa, que foi prejudicada pela interferência nos preços. Olha aqui, Lula, as empresas que roubaram a Petrobras. Odebrecht devolveu 2,7 bi, SBM 1,3, Andrade Gutierrez 1,4, Braskem 2,8 bilhões, Camargo Corrêa 1,4 bilhão, OAS 1,9 bilhão, e assim vai. 16 bilhões de reais que as empresas devolveram, somado com os 6 bi dos delatores, mais outros quase 6 bi para os Estados Unidos. Só o que foi contabilizado e achado, esses ladrões devolveram 30 bilhões de reais, fora o que não foi achado. Você vem falar que não houve roubalheira? Que você trabalhou para o bem da Petrobras? Não dá nem para discutir. Eu não disse que não houve roubalheira, porque as pessoas se confessaram. Quando o cara confessa o crime, é porque ele cometeu um crime. As pessoas foram lá e delataram. Que houve roubo na Petrobras, pode ter havido. O que eu quero dizer é que para você combater a corrupção, você não precisava quebrar as empresas. Você não precisava fechar as empresas. Na Coreia não fecharam a Samsung, na Alemanha não fecharam a Volkswagen, na França não fecharam a Alstom, ou seja, prendeu-se o dono da empresa e os trabalhadores continuaram trabalhando, a empresa continuou produzindo e as coisas aconteceram. Você sabe que o polo petroquímico de Itaboraí estava 85% pronto. Estava 85% pronto. O maior polo petroquímico que esse país podia ter. Está parado. Está parado. Porque se levantou muita denúncia, não se provou metade da denúncia e está lá o polo petroquímico ferrujando, quem sabe, para ser privatizado a troco de banana, como foi feito com o gasoduto brasileiro. Que Lula, sabe por que houve Lula, você sabe por que houve roubalheira na Petrobras, Lula? Porque você entregou para partidos políticos, diretorias da Petrobras. Você fez um leilão em troca de apoio dentro do parlamento. Não minta. Você botava... Não minta que é feio. Candidato Lula, respeita, ele está falando... Com grupos partidários. E o pessoal entrava para saquear. E você, com os votos caindo para aprovar suas propostas lá dentro, você se refestelava. Olha o BNDES, Lula. Fala do BNDES. Por que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Você entregou 1 bilhão e 60 milhões de dólares para o seu amigo Chávez e Maduro, fizeram o metrô lá fora, deram um cano no Brasil e não tem metrô aqui no Brasil. E parte dessa grana teria voltado para cá ou foi tudo para obra? Não foi tudo para obra. Lula, você tem muito a falar sobre corrupção. Não culpe os procuradores da Lava Jato, os juízes. A responsabilidade pela corrupção no Brasil foi tua. Os números estão aí. O desmatamento na Amazônia foi outro tema do debate da Band e ambos os candidatos trocaram acusações sobre quem desmatou mais em seus mandatos.
Tranquilo, Bolsonaro pediu ao público de casa que conferisse como estavam os índices de redução da área verde da Amazônia no início do governo Lula. De acordo com um levantamento feito pelo portal Terra, nos 3 primeiros anos de Lula, foram mais de 72 mil quilômetros quadrados de desmatamento, enquanto no governo Bolsonaro o número foi de pouco mais de 34 mil quilômetros quadrados. Veja o momento da troca de farpas entre os dois. Então, eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da forma irresponsável que está acontecendo agora no seu governo. Então fica aqui que eu explico. Tá bem. Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. 4 anos do governo Lula. Depois dá um Google. Desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 a 22. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Deixa ele falar Dá uma o Google, coisa. não, deixa ele terminar, Lula. Dá o Google em casa. Você desmatou 2,5 vezes mais do que no meu governo, Lula. Você fala em economia, eu peguei o Brasil endividado, quebrado contigo, roubalheira. Agora, esse ano, o Brasil passou da 13ª para a 10ª economia do mundo. E mais ainda, quando você fala em educação, quem foi que deu o maior reajuste aos professores do Brasil? Você está olhando para ele, Jair Bolsonaro, 33%. Isso é tratar com dignidade dos professores. Acabou? Acabou? Vamos lá. Eu vou lhe falar uma coisa. Pode dar um Google, pode dar o que você quiser, você vai perceber que quando eu ganhei as eleições, tinha um desmatamento de 27 mil quilômetros. Caiu para 4 mil quilômetros. O Brasil participou da COP15 em Copenhague, participou do Encontro de Paris, em que o Brasil era elogiado porque o Brasil era o país que menos desmatava e que mais cuidava da questão ambiental. Não existiu nenhum governo que fizesse o que a gente fez na questão ambiental. E agora nós vamos fazer mais, porque nós vamos fazer com que, sabe, a agricultura de baixo carbono possa fazer com que o Brasil receba, sabe, quem sabe, muito dinheiro da União Europeia e de outros países por conta do sequestro de gás de efeito estufa que nós vamos fazer preservando a Amazônia, coisa que você não sabe. Nós vamos tentar fazer da biodiversidade da Amazônia uma forma de enriquecimento daquele povo da Amazônia, de quase 30 milhões de pessoas que moram lá, e não desmatar e não desmontar como vocês estão fazendo. Já no fim do debate, o presidente Bolsonaro deixou Lula novamente sem resposta ao questioná-lo sobre sua amizade com Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua que persegue religiosos, imprensa e críticos do seu governo. Lula disse que a questão cabe ao povo da Nicarágua, mas em nenhum momento desmentiu ter afinidade com o ditador. Bolsonaro fez então um discurso forte e de alerta ao povo brasileiro sobre os sofrimentos que os países da América Latina com governos de esquerda têm passado. Ele lembrou a situação de fragilidade alimentar com que venezuelanos cruzam a fronteira com o país, em Roraima, e pediu aos brasileiros que não deixem que a esquerda novamente governe o Brasil. Veja o que ele disse. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.